Essa é uma nova série que eu tô trazendo para vocês, baseadas no AutoCAD Civil 3D. E é claro, ele começa no AutoCAD normal. As diferenças entre o Civil e o AutoCAD normal são poucas. Eles aceitam os mesmos comandos e... A única diferença é que o Civil ele traz mais versões para quem trabalha com 3D, com topografia, com ao relevo, com tubulação e caimento, que é bom para utilizar em estradas, em saneamento, em urbanismo. Ele é mais rápido nessas etapas do que o antigo CAD. Bom, para a gente olhar algum assim de cara, temos então aqui uma nova guia de ferramentas, mas continuamos com as nossas guias de desenho padrão. E aqui a gente traz algumas funções de corte, perfil de estradas. Bom, eu não conheço tão bem o AutoCAD Civil quanto o AutoCAD normal, mas eu trouxe algumas coisas que eu aprendi nesse último ano e que não tem tanta informação ou a informação não é tão clara assim na internet. Bom, tudo começa pelos pontos que trazem as coordenadas x, y e z. Antes disso, quero falar só um pouquinho sobre o que eu vou fazer. Eu vou fazer um tutorial contendo várias informações de corte, várias informações de ponto, topografia, corte, perfil longitudinal. Deixa eu ver. Bom, por enquanto é o que eu lembro, mas eu vou trabalhar a configuração de cada etapa. Então, apesar de parecer pouco, não é pouco. O que mais eu posso falar é que nessa aula a gente vai trabalhar como ter os pontos no Civil. E existem 3 formas. Você pode extrair pontos do AutoCAD normal, você pode extrair pontos direto de um TXT ou converter os pontos. Eu vou tentar tratar essas 3 coisas nessa aula. Se você já tem os TXT, talvez você deva olhar o final dessa aula para a próxima. Caso você não tenha o TXT, assista essa aula completa que eu vou mostrar várias formas de tu utilizar o que tu recebeu em DWG. Então, o que a gente vai tratar aqui hoje é de estilo de ponto, ferramentas de ponto, alguns tipos de Lisp, seleção rápida, conversão e um início no AutoCAD Civil. Então, para começar, aqui talvez não esteja muito claro, porque ainda não configurei os pontos, mas esses pontinhos aqui, se você clicar com o botão direito em propriedades, esclarecendo uma dúvida, né? O meu AutoCAD está em português, então alguns comandos como tr, qtrim, no meu AutoCAD são diferentes. Mas eu vou tentar trazer os 2 tipos de atalhos, se eu souber. Mas os símbolos e as funções continuam as mesmas. Line é linha, o círculo é círculo, o offset, que a gente já viu em vídeos anteriores, até meu, né? Como também de outros tutoriais do YouTube. Ok, voltando à parte inicial, que eu quero mostrar onde é que fica as propriedades x e y dos pontos. Estamos selecionando aqui propriedades. Aqui em geometria temos o x, o y e o z. É importante essa informação porque se você quer trabalhar o relevo de algum lugar, você tem que saber a altura dele. Não tem como você fazer isso sem saber a altura dele. Você não vai saber a diferença entre o centro da linha, da rua e as margens da rua. Bom, outra coisa é que provavelmente se você trabalha na área, você está sentindo falta da descrição do ponto e do ponto. Eu já recebi topografias assim, então para a gente saber a descrição do ponto, a gente tinha que clicar nele e ver a layer. Isso quando a layer estava correta.
Mas se você recebeu descrição de ponto e tem todas essas informações XY, a aula de hoje também vai te servir, porque não vai fazer muita diferença. Então, vou fechar aqui e vamos conversar um pouco sobre as configurações dos pontos agora. Tanto faz o AutoCAD que você estiver usando. Você vai vir em formatar e vai procurar por esse símbolo, estilo de ponto. Aqui você pode determinar um estilo total. Ou, tipo, eu quero esse aqui. E ele vai se escalar 5% em relação à escala da tela. Só para vocês observarem, ele aumentou. Se eu chegar mais perto e der um F... Não, Reg, não é Reg, é uma região, né? Opa, é Reg. É renderização. Eu sempre me esqueço que eu não estou mais no CAD em inglês. O que eu vi aqui é Regen, que é de regeneração. Observem que escalou, né? Então, se a gente vir aqui para botar bem pequenininho e dar um Regen, desculpa, ele se escala também. Bom, eu não gosto disso porque, dependendo do tamanho do seu desenho, isso fica muito pesado. Então, eu vou vir aqui em formatar, estilo de ponto. Aqui a gente tem várias seleções de tipo de ponto que você quer usar. Eu gosto de usar esse ou esse aqui. E eu gosto de dizer que eu defino tamanho relativo à tela, defino tamanho de unidades absolutas. Então, eu quero que, não importando a distância, e até para ficar fácil da gente compreender no 2D, quando a gente fizer o nosso detalhamento na viewport, fizer todas as... para impressão, né? A gente não pode usar 5% da tela, porque isso pode ser um negócio gigante na folha impressa. Então, eu vou usar 2.5, que é uma boa medida. E, é claro, dependendo... Tá muito grande. Dependendo do tipo de desenho que você estiver, você pode botar mais ou menos. Então, vou botar 1.8. Tá legal. Ok, eu tenho algumas informações como o eixo de rua, como a rua que seria o limite dela, com uma divisa de território, alinhamento predial. E aqui eu tenho o rio, que é o fundo do rio, que é em azulzinho claro, e a crista do rio, que é em azul escuro. Eu fiz esse ponto, não é referente a nenhum local, mas eu queria demonstrar já uma dificuldade quando a gente recebe só os pontos do topógrafo e como tirar eles do AutoCAD, utilizar o máximo que eu puder de funções do civil para facilitar a nossa vida. Então, uma das maneiras de utilizar ele é utilizando o Lisp. Então, como é que trazer daqui para cá? Antes disso, eu gostaria de só comentar como abrir um arquivo novo no AutoCAD Civil. Você vai vir aqui em Novo e ele abre uma folha. Se você, por acaso, tiver um padrão específico que tem algum formato de linha, ler já preparados, né? Você pode vir aqui no azinho azul e clicar em Novo, que ele vai abrir essa tela para buscar. No momento, eu não tenho nada. Pretendo fazer, né? Já aprendi como fazer. Pretendo fazer, mas ainda não fiz o meu. Vou tirar qualquer desvinculação, né? Eu não quero nada vinculado. Só quero a característica dele simétrico e algumas coisas que ele já traz aqui. Ok? Então, vou voltar para o AutoCAD normal e vou ensinar o primeiro método, que é utilizando o Lisp, transformando esses pontos em TXT. Eu gosto de utilizar o Lisp, mas ele só traz as coordenadas x, y e z. Se eu preciso que meus pontos tenham um número e uma descrição, ele não traz. A vantagem disso é que é mais rápido para configurar esses pontos, dar números, dar nomes,
com Lisp do que com converter, mas a gente vai fazer isso em partes. Primeiro ponto, eu vou colocar na descrição ali um link para vocês baixarem o Lisp que eu vou utilizar. Então, eu vou vir primeiro para ativar esse Lisp em ferramentas, carregar aplicativo, e aí você procura onde está no seu computador. Eu deixei na minha pasta pessoal, né? Minha pasta pessoal não é essa. Deveria estar aqui. Eu trabalho a minha pasta pessoal dentro da rede, porque eu tenho 2 computadores aqui em casa, e facilita para mim utilizar eles em rede. Então, quando eu quero formatar um computador, fica mais fácil de transferir as informações quando eu já deixo ele no meu público. Então, é no AutoCAD, Lisp. Esse Lisp aqui eu achei na internet. Se você colocar PTT na internet, você vai achar várias versões desse Lisp. Todas elas são iguais. Igual aqui eu vou colocar na nossa descrição aqui com o link. Só que tanto interno quanto nas minhas pesquisas eu não achei o nome do criador. Então, não sei quem criou, mas ele funciona muito bem. Então, quando eu vou carregar ele, eu vou dizer para carregar ele completamente. Ali são só algumas informações perguntando se você realmente quer. E vou fechar o aplicativo. O comando de acionamento desse Lisp é PTT. Mas ele antes disso, ele pede que a gente selecione os pontos. E como eu quero fazer uma descrição, quero botar número nos pontos e quero botar a descrição do que é cada ponto, para a gente trabalhar alguns aspectos do civil em relação a pontos, eu vou ter que selecionar eles. E para isso eu vou fazer em partes, até para me facilitar a descrição. Outra coisa importante é que a gente vai usar 2 aplicativos externos ao AutoCAD, que é um pouquinho de Excel e um pouquinho do TXT. Então, eu já aconselho a vocês a irem abrindo o Excel, né? Que dependendo do computador ele pode ser um pouquinho mais demorado. Eu estou usando o Excel 2013, mas o que eu vou mostrar para vocês funciona no 2007, no 2010. Eu só não sei se funciona no 2003, porque eu nunca usei no 2003. Mas com certeza isso não deve ter mudado em nenhuma versão do Excel. Então, primeiramente, eu vou abrir o comando de camadas, que é onde a gente cria as linhas, e vou apagar todas, menos... Vou acionar o alinhamento predial, que vai ser a primeira que eu vou fazer, e vou ocultar todas as outras linhas. Então, eu fiquei aqui só com o alinhamento predial. Eu vou selecionar ele, clicar com o botão direito, selecionar ele, e é o primeiro método de seleção. É claro que isso é possível fazer ocultando as outras, porque eu estou com um desenho pequeno. Se você está com uma cidade inteira ou com um bairro inteiro, esse método de seleção é muito complicado. Ou quando você recebe um desenho com milhões de linhas que você não conhece. Tipo aqui, ó, eu tenho muita linha que eu não posso ter selecionado essas linhas, somente os pontos. Então, aqui eu peguei só pontos. Para mim ter certeza, eu vou clicar com o botão direito em propriedades. E ele vai dizer ó, que eu tenho 237 pontos selecionados. Feito isso, a gente dá o comando PTT. Esse comando ele vai abrir um lugar para você salvar o seu TXT. Então, eu vou salvar junto com os arquivos que eu estou fazendo essa videoaula, né? Vou deixar aqui no meu blog. Junto com essa videoaula vai ser o TXT pontos 1. Pontos aula, né? Ele pede para você dizer se esses pontos são separados por vírgula ou ponto e vírgula. Eu gosto de usar vírgula e Enter. Feito isso, você pode ir lá no seu local onde você guardou o TXT, ó,
Só para vocês darem uma olhada. Aline, público, babá, babá. E aqui está o TXT. Quando você clicar, ele tem os pontos, então, X, Y e Z. Deixa eu só confirmar isso. Não é muito difícil, eu só preciso selecionar um ponto aqui. Vou selecionar um ponto. Ó, posição X, 258, que é a maior. Y é um pouquinho menor. E a Z é 17. E ele está selecionado da mesma forma. O que é interessante é que, como você selecionou ponto e vírgula como separador, ele separa as casas de 1000 em pontos. Para o AutoCAD isso não tem problema. Bom, vamos voltar aqui então. O que eu vou fazer? Eu vou abrir esse arquivo TXT no Excel para que eu possa criar uma lista corrida de pontos e escrever, né? Porque, vamos ser sinceros, chegar aqui em cada ponto e escrever 01, vírgula, alinhamento predial, vírgula, que eu vou usar, como é que é a palavra? Uma símbolo, né? Porque escrever alinhamento predial, nosso texto vai ficar muito grande. Até escrevo em um para vocês verem como é que vai ficar no AutoCAD Civil depois. Então, é o que eu vou fazer. É a forma mais rápida que eu achei de fazer isso. Vou vir aqui no AutoCAD Civil. Eu vou clicar em abrir mais trabalhos. No computador, procurar e eu vou dar o local daquele arquivo. Eu gosto de ser prática, então só vou copiar isso aqui. E colo aqui. Isso eu gostei bastante no nosso AutoCAD. Aqui embaixo, no nosso Excel novo, né? Vou botar aqui todos os arquivos, clicar nesse carinha e abrir. Aqui começa a ter um macete de exportação. Aqui não tem nada que se mudar. Aqui é caracteres de vírgula, né? Tipo a delimitação deles. Esse cara quer para te usar a base simples do TXT em DOS. E importação por linhas. Então a gente avança. Aqui sim, a gente tem que dizer que a separação entre colunas é por vírgula e não por ponto e vírgula ou tabulação. Então ele já dividiu o nosso texto em 3 colunas. E aqui a gente avança. Isso é outra coisa muito importante. A gente tem que dizer que o separador decimal desse cara é em ponto. Senão ele vai dividir isso em mais etapas. Ou ele vai deixar um número único, que é pior ainda, porque a gente não tem 15 milhões em altura, a gente tem 15. E em milhares a gente bota nenhum. E dá um OK. Então, essas duas informações acabam gerando os pontos assim. Opa, não gerou certinho não. Acho que eu fiz errado alguma coisa ali. Vamos voltar. A gente fecha. E vai de novo. Abre o Excel. A gente só não pode salvar. Vamos de novo. Abrir no computador. Procurar. Todos os arquivos. Se não aparecer todos os arquivos, aqui. Tinha botado uma mais. Vamos lá, importação de novo. Vamos ver o que eu deixei passar. Aqui, ponto e vírgula, OK. Avança. O problema é aqui. Eu acho que eu errei aqui. Aqui é 1 e aqui é nenhum. Tá certo, vamos ver a redefinição. Não. Aqui e aqui. Então, concluir. Agora foi certinho. É isso aí que eu queria. É que eu simplesmente apaguei, né? Não pode apagar. Tem que ir lá na aberturinha e selecionar que tu não quer nenhum. Então, ele faz aqui, ó, 325 e os 15 que eu preciso. Agora, eu posso acrescentar 2 colunas. Inserir. E aqui eu vou botar que ele começa em 1, 2,
e eu já puxo a minha pontuação. Então, a pontuação, que é o número de cada ponto, que é mais fácil da gente falar sobre pontos quando a gente estiver discutindo alguma coisa com alguém. Começa em 1 e alinhamento predial é até 237. Eu vou escrever apenas o primeiro número completo, para vocês verem como é que fica no AutoCAD Civil. E os próximos eu vou escrever a L em maiúsculo. Então, também já fica fácil renomear. Pronto, todas elas terminaram. Se você não sabe fazer isso, é bem simples. Eu vou ensinar vocês passo a passo. Podem ver, né, que fazer uma segunda linha é clicar com o botão direito sobre a coluna selecionada. Então, selecione A ou B e clica sobre ele e colocar inserir células copiadas. Não, eu vou mostrar aqui o início para vocês. Passo a passo. Eu gosto de fazer isso, né? Então, clica sobre ela, simplesmente cliquei, coloca com o botão direito e coloca em inserir. Se você quiser inserir duas linhas, então você seleciona duas colunas, botão direito, você só precisa clicar e arrastar para o lado, solta, clica e vai, solta de novo, vai até inserir. Então, ele insere duas linhas. Aí, escrever é fácil, né? 1, Enter, 2, Enter. Tu tem dois números de sequência, seleciona a caixinha até ficar com maisinho e puxa para baixo até o número ou linha desejada. E ele automaticamente cria todos os números. A mesma coisa funciona aqui, para o alinhamento predial que a gente vai escrever. Primeiro, a gente vai escrever alinhamento predial. E segundo, com o Caps Lock ativado, AL. Apago o restante e Enter. Então, eu tenho o primeiro. O que eu faço? Eu dou um Ctrl C nele, seleciono todas as outras linhas, então clico, asseguro e vou até o último ponto e dou um Ctrl V. E aí ele copia isso em todas. Já posso transformar no TXT? Já, mas eu prefiro fazer um arquivo completo. Então, eu vou primeiro salvar como, no mesmo lugar onde eu estou trabalhando. Eu vou chamar de pontos aula total. Eu vou colocar todos os pontos ali. Então, caso você esteja se perguntando, por que tudo isso? Tudo isso porque o topógrafo não te deu o arquivo em TXT com essas informações. Se você recebeu esse arquivo TXT, como a gente mostrou aqui no início da aula, né? Tipo, esse arquivo aqui, com as informações de ponto, descrição, você não precisa disso. Você só precisa disso se você receber um arquivo estilo esse aqui, sem descrição, sem ponto, sem nada. Só tem o ponto ali, só coordenadas. Então, você precisa fazer um desses dois métodos que eu vou ensinar hoje. A nossa aula tá ficando um pouco pesada, talvez eu divida essa aula em dois. Então, a parte 2 dessa aula vai mostrar para vocês como converter os pontos. Então, eu fiz o primeiro jeito, que é selecionando por isolamento. A segunda forma, porque eu prometi que ia selecionar, mostrar para vocês como usar no antigo CAD é o Quick Select, no novo CAD é a seleção rápida, no CAD português, né? Então, eu vou tirar todos os pontos e eu vou fazer a divisa agora. Deixa eu trazer todos os pontos. As divisas são todas em marrom, então vai ser fácil você identificar. Como é que funciona a seleção de pontos? Você clica com o botão direito, sem nada estar selecionado, vai em seleção rápida. E aqui a gente tem um menu de seleção, que eu posso aplicar ao desenho completo ou determinar uma região. Clicando aqui, eu posso selecionar uma região. No meu caso, eu quero completo. Segundo, é o tipo de objeto. Eu só tenho pontos e linhas aqui.
Mas se você tiver no seu desenho bloco de referência, polyline, arco, cota, vai aparecer todos os nomes de tipos de função aqui. Nesse meu caso, eu só quero pontos, mas eu também posso selecionar todas as características ou objetos de um desenho com uma determinada linha, cor, camada, que é a propriedade. Então, quando você tem que mudar a propriedade de algum objeto, porque ele tem o mesmo layer duas vezes, você também pode usar isso. Eu tenho um texto e uma polyline com o mesmo nome e de layer, e eu não quero, elas têm que ter nome diferente. Você pode usar isso aqui para definir a diferença entre as duas e fazer a troca. Bom, isso é um tópico para outro momento. Então, ensinando esse comando, a gente vai selecionar o tipo de ponto, que eu só quero ponto, e eu quero a camada, que é a linha dele, que nesse caso vai ser a divisa. E eu vou dar um OK. Então, observem que ele selecionou todos os marronzinhos. E os outros ele ignorou. Então, agora a gente pode dar o comando PTT. E vamos salvar lá no mesmo lugar. Essa é uma parte inconveniente, mas a gente consegue. Aqui, pontos aula 2. A gente vai fazer isso para cada um. Como eu já mostrei para vocês o comando e é só repetir, então vou repetir isso para todos. Ali no 2 é a divisa e agora a gente vai fazer o próximo. Vou usar a seleção rápida para a gente ver cada ponto, né? Como funciona. Eu vou querer pontos, a camada e agora eu quero o eixo. Então, ele tem que ter... Ah, tá. Tava com algo selecionado. Dá um ESC. Vamos tentar de novo. Seleção rápida. Pontos, camada, eixo igual. Ok. Ele diz que tem 178 pontos selecionados, que estão aqui. Era só uma falta de atualização. E PTTT. Para não haver problemas de confusão, eu vou botar lá agora pontos aula eixo. Devia ter escolhido um caminho mais curto. Então, aqui vai estar pontos aula eixo. E o próximo vai ser... Não se esqueçam de colocar a vírgula e ele cria. Então, eu já fiz o eixo, falta a rua, né? Então, clique select. Eu vou fazer isso porque eu vou fazer uns cortes, né? Então, a gente vai ver como vai ficar a rua, como vai ficar o rio no corte. Vai ser bem legal. E a gente vai fazer alguns perfis para ver como é que é o corte longitudinal. Pontos, camada, fundo do rio, então. Tem 235. Vamos de novo lá. Aqui, então, vai ser fundo do rio. Vírgula como divisor. O próximo, então, seleção rápida. Vai ser só os pontos, a camada, rio. E depois rua e acabou. 294 PTTT. Observando que o PTT só funciona se você carregar o Lisp. Ele não é um comando do AutoCAD, ele é um aplicativo externo. Então, você vai ter que baixar aquele arquivinho que eu carreguei, né, durante essa aula. Então, aqui eu tinha selecionado rio. Vai ser esse aqui, vai ser fundo rio.
já irei mostrar a vantagem, que apesar de não parecer, é uma forma mais rápida de fazer com os pontos do que se você fosse fazer individual e mais precisa. Que eu vou mostrar depois a dificuldade que é converter os pontos sem as informações. Mesmo que tenha as informações, é difícil converter eles em Kaggle, que é o, apesar do nome bizarro, é assim que é conhecido o ponto no AutoCAD civil. Não sei se vai ser chamado desse nome no AutoCAD em português, mas no inglês é esse nome. Eu vou vir aqui e a rua e a gente finaliza. PTTT. Então, a primeira vantagem de utilizar esse método, apesar de não parecer, é muito mais rápido, muito mais preciso. E aqui é o nosso último ponto, que é a rua. Vamos agora ir para o Excel e finalizar a nossa linha. A gente já tem um alinhamento predial, então eu vou vir aqui e abrir um novo arquivo, no mesmo lugar, né? Eu já fiz o alinhamento predial, então eu vou fazer o 2, que não tem nome, que é a divisa. Então, abriu a nossa página de importação, avança, utilizamos o divisor a vírgula, avança, aqui em avançado, a gente vai colocar que é um ponto e a gente vai colocar que é vazio. E a gente já observou que não adianta eu editar aqui, eu tenho que abrir esse pontinho, senão ele não vai aceitar o comando. Eu vou dar um OK e um concluir. E ele vai me abrir a nossa função. Aqui eu vou, nosso TXT, né? E dividido do jeitinho que a gente quer. Dá um Ctrl X. Vou vir para o nosso ponto total. Vou colar lá no final. E então eu vou botar aqui a minha descrição. Divi, que é a divisa, ou cerca, né? Isso é com vocês. O nome que vocês querem usar. Questão de ficar bonito ou feio, sempre usem a maiúscula. Eu acho que deixa uma característica mais bonita no desenho. E vou prosseguir a numeração de pontos, para a gente ter pontos corridos. Fechou. Feito isso, eu vou fechar o nosso ponto 2. Não precisa salvar. Vou salvar o total. E vou voltar ali para abrir um outro arquivo, que vai ser... Já fiz o 1 e o 2, então vou começar de cima. O eixo. Vírgula. Avançado. Vamos fazer isso para todos. Para todos. É a mesma coisa. Aqui a gente vai ter o eixo, então seleciona. E cola. E vamos seguir a numeração. E é normal você ter 3.000, 4.000, 8.000 pontos em uma topografia. Até é pouco, né? Isso aqui é um eixo. Vou botar só EX. E vou copiar para todos os outros, que é o eixo. Por que esse é o método mais preciso? Porque eu divido nos TXT o que é cada um. Então, fica fácil de identificar. Diferente do próximo método que vai ser ensinado. E bem provável que na próxima aula, esse método, o próximo método vai colar tudo lá. Então, tu não vai saber o que é rio, o que não é rio, o que é casa, o que é eixo. Simplesmente vai lá e vai colar. E quando tu for começar a numerar, você vai começar a se perder, porque você não vai saber o que cada elemento é. Não é que nem aqui, que eu primeiro abri o rio, depois eu abri o eixo, depois eu... E assim vai por diante, né? Então, acaba se tornando mais complicado
no método de conversão. Você tem que fazer os em partes. E você vai ter que dar as mesmas, dependendo do tipo de arquivo que você fizer, você vai ter que dar as mesmas informações. Então, não vale a pena fazer de outra forma. Se aqui tu vai fazer uma vez, fica com o arquivo guardado para ti. Porque eu acho que eu não copiei. Dá um Ctrl X. Agora sim. Fica com o arquivo guardado para ti e pode ser manipulado outras vezes. Vou voltar lá e copiar de novo. Pronto. Acho que agora vai dar certinho. Aqui, deixa eu só ver o nome do arquivo, é o fundo do rio. E o rio eu gosto de botar, quando é fundo eu boto geralmente um F maiúsculo, traço e o nome, rio, arroio, né? Então, no caso, rio. Vamos continuar a pontuação. E vamos tentar fazer aqui os dois juntos. Perfeito. Vou salvar. Sim, salva. Vou fechar o outro e abrir o próximo. Se esse é o fundo do rio, acho que o próximo começa sendo os rios. Abrindo meu computador. O próximo já é o rio. É meio tedioso que é repetitivo, mas você tem uma escolha. Faz de uma forma que pode dar erro, e 90% dos casos dá erro. Ou você faz dessa forma que vai garantir. Ou você fica incomodando seu topógrafo até ele te dar os arquivos. Que às vezes é bem mais rápido do que fazer isso, né? Tendo no seu computador. Aqui então é o rio, que é a crista dele. Vamos ver se a gente continua a numeração. E agora a gente vai ir até o final. Então, isso aqui é quando a gente tem alguma fotografia, ou ela é incompleta, e por aí vai. Olha, até agora, eu tenho recebido, eu comecei tendo esse problema no serviço, de não receber a topografia certinha. E aí eu comecei a insistir com o topógrafo e tudo mais, né? Até que ele me deu todas as informações que eu precisava. Mas olha, foi uma luta. Foi uns 2 meses até ele entender que não adiantava ele me dar a linha com pontos. E até porque quando ele me dava o meu desenho com os pontos, ele não me dava o Z. E aí como é que eu ia gerar a linha de curva? Não, seria o meu serviço sem o civil ia demorar no mínimo uns 10 anos, tá? Sem mentira nenhuma, que eu levo uns 2 meses para fazer no civil, eu levaria uns 10 anos se eu tivesse que fazer manualmente, porque ele não me dava, ele só me dava uma descrição da altura e não me dava e não me dava as coordenadas, ele dava a descrição lá em XY, em XYZ e não me dava as coordenadas. Então, tipo, eu fazendo manualmente, o que eu vou mostrar para vocês ia demorar muito tempo. Muito tempo. Ok, temos todos os pontos, ruas, eixos. Vou salvar aqui. E agora eu vou converter em TXT. Tem que converter em TXT. Primeiro a gente pode exportar. Ou a gente pode simplesmente salvar como. Eu vou salvar como. No mesmo local, com escrito TXT. Só vou botar o 2 para diferenciar daquele nosso original ali, né? E aí eu gosto de fazer um gerenciamento de arquivos rápido, né? Eu boto geralmente uma pasta aqui, descarte. Caso eu venha necessitar dela mais tarde.
Sempre pode dar algum problema, né? Então, eu pego tudo e boto ali pra dentro. Ah, tem algo aberto. Vamos fechar tudo. Não tem problema. O estilo do arquivo. Ó, observem que ficou só ele. Agora eu vou, então... Na verdade, eu copiei pra cá o errado. Bom. Então, vamos renomear aqui. Tirar o 2. E vamos só dar uma olhadinha se ele tá completo. Ó, tá completinho, ó. Alinhamento, divisa, eixo, fundo do rio, rua. Fechou. Podemos utilizar ele dessa forma? Podemos, não tem problema. Mas eu não sou muito fã de fazer isso, eu gosto de usar ele diferente. Então, primeiro eu vou dar um Ctrl H, porque vou substituir. Tudo que é vírgula, eu vou substituir por ponto. Que é mais fácil de a gente identificar no AutoCAD. Vou fechar aqui. Vou selecionar esse espaço vazio, Ctrl C. Dar um Ctrl H de novo e colo aqui. Parece loucura, mas funciona. E aí eu vou colocar vírgula. Substituir por tudo. Isso é uma preferência minha. Não é necessariamente você precise fazer isso. Então, aqui, ó. Alinhamento, o número, o X, o Y e o Z. Salvei o meu arquivo. Fechei o arquivo. E vou para o AutoCAD Civil, que é esse aqui. E vamos importar os nossos pontos. Então, aqui no AutoCAD Civil, você vai vir em pontos. Ele tem, mesmo no inglês, ele tem o mesmo formato e encontrado na guia Início. Você clica nele e vem em Ferramentas de Criação de Ponto, ou o primeiro ícone que tiver ali. Vai abrir uma barrinha igualzinha a essa e você vai vir importar. Aqui a gente tem o comando de exportação. A primeira coisa que eu vou fazer é clicar nele e buscar o meu arquivo. Então, clica no maisinho ali, ó, esse maisinho que tá ali, e vai até onde você guardou o seu arquivo. Quando ele trouxer, ele vai vir assim. Se vir um X, não tem problema. Se vir um X, significa que você tem que configurar, que é o que eu vou mostrar agora. O meu já vem pronta a configuração, então por isso que vem aqui nome, descrição, leste, norte, leste, elevação. Você pode vir aqui delimitador por espaço ou por vírgulas. Vou continuar com vírgulas e podemos modificar. Observem aqui que ele vem leste, norte, elevação. Você pode editar, né? Porque não é leste, apesar de eu ter considerado leste. É só uma definição. Você pode procurar aqui a sua característica. Engraçado que não tem sul, só tem leste. Vou aceitar, apesar de não curtir. Bom, vou mostrar então. Clica aqui, vamos colocar número do ponto. Ok. Clicamos no número do ponto e arrastamos para o início. Clicamos de novo e vamos usar descrição original ou completa. Vou usar original. Então, descrição aqui. O leste, o norte é o norte. E a elevação é a altura. Vamos carregar só para verificar se deu certo. Então, quando você abre aqui e dá um analisar, ele coloca as coisas no seu lugar e vê se elas vão funcionar. Funcionou, dá um ok, dá um fechar e ele vai ficar um Vzinho que nem tá aqui. Eu criei dois, tanto que ele utilizou o ponto separador e o EZ. E dou um ok. Dá uma demoradinha, dependendo do tipo de processamento do seu computador. Você pode fechar. Se não aparecer na tela de cara, você vem aqui em Zoom Extend e clica nele,
que vai aparecer seus pontos. Vou deixar aqui. Lembrando que aqui não deve estar configurado, né? Então, a gente vai vir aqui... A gente vai vir aqui em anotação em desenho. Então, ele muda as características do AutoCAD civil. Lembrando que mesmo que você faça algo aqui, é provável que se você usar um elemento civil, não vai aparecer no AutoCAD normal. E a gente vai vir aqui no menu mostrar barras, em ferramentas, formatos, estilo de ponto, utilizar este ponto, unidade absoluta, eu vou iniciar com 3. Vamos voltar para o civil normal. E tudo bem, normal aqui aparecer desse jeito, tá bagunçado, cheio de informação. Vamos ver que informações que ele está nos trazendo, a gente pode aprimorar isso. Só deixa ele voltar a funfar, terminar a conversão. Então, vou pegar um pontinho aqui e puxar para o lado. Ó, o que ele está me trazendo? O Z dele, o número e a descrição. Vamos vir... vou voltar lá no AutoCAD que ele não terminou, não pegou o que eu pedi, né? Que era... Eu queria outro tipo de ponto, né? Aqui a gente já fez. Aqui. Ele não tá trazendo as linhas. Que bizarro. Me serve do jeito que tá, mas é que eu gosto quando vem o xizinho. Não tem problema, né? Fazer o quê? Por algum motivo ele não tá acionando o comando dos pontos X. Que na real é a soma desse com esse. Vamos ver se ele troca então, pelo menos. Não. Tá. Isso é irrelevante na real, é só questão de design. Eu mostrei para vocês aqui como converter o nosso desenho, trazer os pontos. Mostrei uma das vantagens que é essa, trazer as informações assim. Tipo, você vai lá no AutoCAD, você ia ter que escrever, puxar uma linha para poder ajeitar o desenho dessa forma. Aqui eu simplesmente converti os pontos, que é uma das facilidades. Você pode dizer, não é. Mas se você tem um TXT e tem uma cidade lá de 300 quilômetros, como é que eu estou fazendo? Estou fazendo isso numa cidade enorme. Imagina pegar ponto por ponto e ter que fazer uma linha, botar o número, botar o código. E outra, a falta de precisão, que é um fato muito importante. E a demora na configuração. Então, eu vou encerrar essa aula por agora. Na próxima aula, eu vou ensinar como converter direto do AutoCAD e mostrar, então, essa diferença entre utilizar um ou outro estilo, entre usar o Lisp, fazer toda essa mão que eu fiz e usar a conversão. Aqui, vocês, entre esse vídeo e o próximo, vocês já vão ver a diferença. E no terceiro vídeo, eu vou mostrar como configurar os pontos. Então, vou começar a explorar essa parte da configuração aqui dentro do AutoCAD civil, porque aqui tá tudo igual, né? Então, a gente não tem diferença entre o rio, entre as divisas. Então, eu vou ensinar vocês a trocar a linha, a mudar a característica, a fonte. Isso fica para a próxima aula. Queria, então, fazer aqui o pedido final de todo youtuber. Queria que vocês compartilhassem meu vídeo, curtissem, se possível, compartilhar em qualquer rede social, para mim tá bom. Divulgar, né? E desse uma acessada no meu site, asprojetosmecanicos.com. O link deve estar aqui embaixo, vai estar na descrição o link também, caso vocês queiram entrar. Lá tem uma galeria com fotos de projetinhos ou coisas que eu tenha feito.
abrindo parênteses, né, meus projetos eu sempre cuido para não divulgá-los, porque tenho cláusulas de privacidade e direitos exclusivos, então não tem projetos que eu fiz para terceiros lá, mas tem desenhos que eu fiz, tem mini dispositivos que eu fiz nas minhas horas vagas, trazendo de livros, de conhecimento, de uso em fábrica, que eu copiei, né? Tem posts que falam lá sobre algumas características de desenho, como normas, como utilizar ela ou como exercer ela. Vai ser bem divertido. Acessem lá e muito obrigada. E até a próxima.